Bem, gente, meu nome é Tasso Rodrigues, eu sou tradutor, pesquisador e publisher na editora Piro Books e hoje eu vou falar agora aqui nessa palestra curta, né, sobre o gótico urbano em Arthur Machen, autor Arthur Machen. Bom, vamos falar um pouco, vou separar em algumas partes aqui. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o autor, né? Ele não é um autor muito conhecido aqui no Brasil, foi pouco traduzido, em pouquíssimas traduções, pouquíssimas mesmo, e nós estamos agora trazendo, tem algumas editoras trazendo as obras dele, e esse revival, né, digamos assim, é bem importante. Então eu vou falar um pouco sobre Arthur Machen para quem não conhece. Arthur Machen foi um autor galês, ele foi autor, tradutor, foi ator também e jornalista galês. Ele nasceu em Caerleon em 1863 e ele faleceu, se eu não me engano, em 1947. 1947, de fato. Bom, o Arthur Machen, a gente poderia resumir a obra dele, ficcional, né, como weird fiction, né? Mas é um problema também resumir weird fiction, porque é um termo polissêmico, quer dizer muitas coisas, e um olhar menos arguto perderia algumas nuances, algumas minúcias ali que são muito importantes para entender a obra dele, né? Bom, alguns temas que trespassaram a obra do Arthur Machen foram o paganismo, o próprio gótico urbano, o gótico em si. Ele escreveu muitas histórias de fantasmas, bruxaria, eram os temas que ele gostava de explorar, né? Bom, que mais? Arthur Machen, ele escreveu muita coisa, foi autor de muitas obras, entre poesia, contos, novelas. Arthur Machen, como eu disse, não é muito conhecido aqui no Brasil, mas algumas editoras já publicaram obras dele, né? Por exemplo, a Iluminuras lançou O Grande Deus Pan, que é uma tradução que particularmente eu gosto bastante. E nós temos também, a Piro Books tem a tradução que eu fiz de O Povo Branco e o Selo Negro, também com conto A Dama de Ferro, né? Estou traduzindo agora uma obra completa dele, e esse volume da Piro Books também tem um prefácio do Alcebiades Diniz e um pós-fácio da Natália Scotuzzi, como eu já falei. Mas aqui, como essa palestra é mais curta, eu vou me limitar a falar somente do gótico urbano na obra do Arthur Machen. E, digamos ali, o flerte que esse autor tinha com o decadentismo francês e com a cultura que a gente pode chamar de uma cultura do flaneur, que seria do flanador, ou a pessoa que sente prazer em caminhar pelas ruas a esmo, sem se preocupar com o nome de rua, e solitário. E, bom, eu vou me limitar aqui a falar desse aspecto da obra dele, do gótico urbano. Mas para a gente entender essa relação do Machen com esse golem metropolitano, que é particularmente a cidade de Londres, né, nós temos que entender, conhecer o lugar de onde ele veio. O Machen nasceu no país de Gales, em um vilarejo chamado Caerleon. É uma cidade, um vilarejo, na verdade, ao norte do país, à beira do rio. É um lugar que, assim, até hoje em dia, trata-se de um vilarejo muito pequeno, sem nenhum arranha-céu, sem nenhum prédio, sem nenhum edifício muito grande. Eu imagino vocês no século XIX, 1863, ou até mesmo no fond de siècle, no começo dos anos 1900. Né? Machen faleceu em 1947. Então, assim, ainda era muito pequeno, era uma cidade, um vilarejo muito pequeno naquela época. E ele viveu ali, naquele lugar onde as casas tinham uma distância muito, mas muito grande, assim, entre elas, né? Para você ir visitar um parente, tinha que andar muito. E um fato muito importante, Caerleon foi, no passado, de 75 a 300 depois de Cristo,
o local ali onde os romanos construíram uma castra. E o que é uma castra? É um assentamento militar, né, um acampamento militar fixo. Pertencia à segunda legião Augusta, e para promover, né, diversão para os militares, para os soldados, etc., foram criadas, além da mobilidade, né, também criaram pontes, criaram estradas, eles criaram termas, criaram anfiteatros, que existem até hoje, alguns em ruínas, outros mais bem conservados. As pontes das estradas estão muito bem conservadas, né? Mas tudo isso foi construído pelos romanos, não é? E essas ruínas romanas que subsistiram deixaram uma impressão muito grande na mente do Arthur Machen, né? Ele enxergava aquilo, a visão de uma criança, né? Imagina, ver aquelas ruínas, aquelas estátuas, todas aquelas coisas. Para ele foi algo que marcou e ficou guardado na memória dele, e ele transcreveu isso, ele passou essas memórias para os contos, etc. A gente pode achar os contos, né, para a poesia também dele. E no conto, O Povo Branco, e no Grande Deus Pan também, não preciso nem dizer porquê, mas o Povo Branco, a presença de uma estátua, de um deus antigo romano, é muito significativo, né? Então, mas esse não é o cerne, esse é o cerne da minha pesquisa, né? Eu falo sobre o gótico urbano no Machen e sobre o paganismo também, mas esse não é o cerne dessa palestra, então não vou me demorar muito nisso, né? É só importante saber que Caerleon foi realmente um local ali onde os romanos criaram um assentamento muito duradouro, de 75 até 300 depois de Cristo. Bom, o que mais? Bom, com isso, a gente pode concluir, né, que o Machen ele não foi uma pessoa, não foi um típico londrino, ele não nasceu em Londres. Ele era um campesino, um árcade, digamos assim, né? Ele era uma pessoa que viveu no campo, morou no campo. Boa parte da juventude dele ele viveu no campo. Bom, agora que a gente ficou sabendo um pouco mais sobre a vida dele no começo, na infância, na juventude, vamos falar um pouco agora sobre a ida dele para Londres. Machen ele se mudou pela primeira vez para Londres em 1880, ele ainda era muito jovem. Ele foi para lá para tentar entrar na faculdade de medicina. Ele fez as provas e deu tudo errado, ele acabou não entrando. Mas ele conseguiu fazer algum barulho na sociedade literária porque ele publicou um poema chamado Eleusinha, um poema longo tratando, né, dos mistérios eleusianos. Então a gente pode já ver aí que o paganismo já estava no sangue dele, digamos assim. Bom, ele voltou então para a cidade dele, né, para Caerleon, e depois, alguns anos depois, voltou para Londres para tentar tentar lançar a carreira de jornalista. Essa foi a primeira carreira que ele pensou, assim, ele tinha essa vontade muito maior, a vontade de tornar-se jornalista, muito maior do que tornar-se autor de ficção, né? Bom, ele viveu em Londres, e aí começa a relação do Machen, de fato, com o gótico urbano. Esse link que eu fiz na minha pesquisa, que é o seguinte: o Machen, quando ele se mudou para Londres pela segunda vez, ele começou a trabalhar como jornalista, mas as coisas não eram tão boas assim. Ele escrevia frases para calendários, publicava matérias não muito interessantes, fazia traduções do francês, ele era versado em francês, latim e grego. O pai dele era pároco, não é? Deu uma educação erudita para ele, apesar deles viverem não relativa à pobreza, mas viverem no campo, né? Não ter muito acesso a livros. Então ele teve uma educação erudita, apesar de tudo. Mas as traduções não davam muito dinheiro e ele começou a passar fome. Então, ali em Londres, naquela Londres escura, fria, enevoada, cheia de fumaça de carvão, óleo de espermacete de baleia,
todas essas coisas que transformavam Londres em um lugar labiríntico também, e feio, né, escuro, denso. Nessa Londres, Mackin passou por muitos problemas, né? Ele viveu de favor, ele viveu com famílias, ele viveu sozinho, e tudo isso ele nos conta no livro autobiográfico dele, Fair of Things, e também no seu livro The London Adventure, né? Onde ele conta um pouco sobre conta muito sobre a sua vida. Foi ali a minha fonte de pesquisa mais direta, né? O próprio Mackin falando das suas experiências. Bom, ele tem um trecho muito interessante em Fair of Things, no capítulo 5, em que ele fala do lugar onde ele vivia. Ele diz que o quarto onde ele vivia era menor que uma cela monástica, tinha 10 por 5 pés, tinha somente uma cama, uma cadeira e uma mesinha, e a estante dele, na verdade, era uma escada na horizontal, presa na parede, onde ele deixava os livros dele. E os pertences dele ficavam em um baú de madeira fora do quarto. Quer dizer, ele dava mais importância para os livros do que pelas próprias roupas. Mas enfim, ele vivia de chá e pão. Guardem isso, ele vivia de chá e pão. Ou seja, quase... ele era miserável mesmo. Ele vivia assim de uma forma bem precária. Bom... no capítulo 3 de Fair of Things, ele até diz, né, ele revela que depois de passar os primeiros 18 meses em Londres, ele retornou para a cidade onde ele vivia e ele descreveu como sair do inferno e ir para o paraíso. Né? Ou seja, ele detestou a experiência londrina. Mas qual que é a relação dessa vivência do Mackin com os contos dele e com o Urban Gothic, no fim das contas? Bom, primeiramente eu tenho que explicar brevemente aqui o que é o Urban Gothic. Trata-se de um subgênero da ficção gótica que trata a cidade como, digamos assim, para ser bem breve e bem sucinto, né, trata a cidade como um monstro. Né? Então, você tem lá os arranha-céus, a cidade escura, as ruas vazias, frias, né? Geralmente lugares abandonados também. E muitos autores, principalmente os ingleses, eles utilizaram elementos do Urban Gothic dentro das suas narrativas. Não estou dizendo que essas narrativas, que eu vou citar agora, são de fato Urban Gothic, mas eles têm elementos dele. Como, por exemplo, Bleak House, do Charles Dickens, até em Victor Hugo, no Corcunda de Notre Dame, naquele capítulo em que ele fala sobre as catacumbas de Paris, sobre os esgotos. Em Oscar Wilde também, na obra dele, no retrato de Dorian Gray, a gente se depara ali com uma Londres escura, fria, labiríntica, em contraste também com aquela Londres mais burguesa. Né? E também no Mackin. Né? Alguns trechos do conto, principalmente do conto Povo Branco, deixam isso bem claro, e Mackin explora isso de uma forma bem íntima. Lembra que eu falei que ele sobrevivia de pão e chá, que ele contou em Fair of Things que ele sobrevivia de pão e chá? Bom, ele colocou isso em uma história dele. Eu vou ler agora um trecho, uma tradução minha, que saiu pela Pyro Books, né? Foi publicado por lá. E eu vou ler agora. É a Miss Lely, a personagem que conta a história. O Povo Branco não, perdão, o Selo Negro. A Miss Lely, ela conta essa história. Ela também veio do campo, tá? Ela teve uma educação erudita lá. E foi para a cidade. Na cidade ela passou por muitos problemas. Aí, agora eu vou ler aqui um trecho sobre a experiência dela lá. Eu vivia de pão e chá e gastava meu tempo em vão respondendo a anúncios e fazendo inúteis caminhadas até os endereços que havia anotado. Era inverno e uma densa névoa branca se avultou no começo da tarde, ficando mais densa à medida que o dia passava. Por volta das 3 horas, eu me esgueirei para fora e andei o mais rápido que pude, pois estava fraca de fome. A névoa branca envolvia todas as ruas em silêncio.
Eu continuei a andar, virando à direita e à esquerda aleatoriamente, sem me importar em olhar os nomes das ruas. E tudo o que lembro da minha caminhada naquela tarde de domingo parece ser fragmentos partidos de um sonho ruim. Mais adiante, ela se depara com o professor Greg, que ouve esse relato dela, né, e fica um pouco comovido. Ela se mostra uma pessoa erudita, que sabe falar francês, latim, grego, e ele resolve convidá-la para cuidar de seus filhos, né, para dar educação para eles, né, para ser ali uma aia, digamos assim. E aí, ouvindo esse relato, ele diz o seguinte sobre a cidade de Londres. Ele, professor Greg, um londrino, um cavaleiro ali originário mesmo de Londres, né? Então, esse é o trecho do próprio professor Greg falando sobre Londres. Um mês é um período de tempo curto demais para que alguém consiga se acertar em Londres. Londres, permita-me dizer, senhorita Lely, não fica escancarada em defesa. É um lugar fortificado, fossado e duplamente entrincheirado por peculiares complexidades. Assim como é muito recorrente em cidades grandes, as condições de vida se tornaram imensamente artificiais. Não são meras cercas as que são erguidas para impedir que o homem ou a mulher tome o lugar de assalto, as linhas farpadas de inventivos artífices, buracos e armadilhas. Bom, deu para ver que a Londres, na visão aí do Mackie, é projetada. A visão que ele teve, a experiência que ele teve, pessoal, né, com Londres, é projetada nessas personagens. E ele trata a cidade de Londres como esse monstro, uma criatura nevoada, fumacenta, com cheiro de fumaça de carvão e óleo de baleia, cheio de ruas labirínticas e cruzadas e tudo mais. Mas esse é só um exemplo, não é? Tem vários outros. Por exemplo, nesse volume, O Povo Branco e o Selo Negro, que traduzi, tem um conto também extra que eu traduzi, chama-se A Dama de Ferro, e que o personagem ele se perde ao voltar para casa, né? Tentar voltar para casa, ele se perde nas ruas de Londres e acaba encontrando um colega ali que mostra para ele, digamos assim, algo não muito agradável, né? Mas ele se perde nessa Londres labiríntica. E, só que ele diz, né, que enquanto ele está caminhando, ele sente um prazer único ao observar que as ruas estão vazias e só tem ele ali, ou seja, um flanador. Né? Bom, com isso, a gente pode concluir que o Mackie, ele, obviamente, né, é evidente, ele pegou essa experiência pessoal e projetou isso em algumas obras dele, e esse gótico urbano está muito, no Mackie pelo menos, flerta muito com o decadentismo francês também. Eu vou deixar algumas referências aqui para vocês lerem sobre o gótico urbano, eu acho importante. Novamente, essa é uma palestra curta, eu tenho 20 minutos para falar, então não dá para entrar em muitos detalhes, não é? Mas, bom, basicamente é isso. As experiências urbanas do Mackie são um elemento de terror muito, mas muito potente, muito forte, muito presente na obra dele. Eu vou deixar as referências aqui. O capítulo escrito por R. Meghal, Gothic Cities, no livro The Routledge Companion to Gothic, e o livro de Kay Spencer, Victorian Urban Gothic, The First Fantastic Literature. Ok? Bom, é isso. Agradeço a todos aí. Finalizando, meu nome é Tássio Rodrigues, eu sou pesquisador, tradutor na Pyro Books, e agradeço a vocês e muito obrigado pela atenção.